investiam-me quase, estás a ver, no papel do guru, tem explicação para as coisas e que vai, portanto, agora dizer-me o que é que eu deverei fazer, é ocultar-me os seus problemas. E eles não percebiam, muitas vezes dizem, mas eu não me interessa para nada, e isso eu não me interessa ao poder para nada, o que é precisamente é acabar com a merda do poder, é dar-vos o poder de vocês decidirem por vós próprios. Já estás a falar da experiência do LSD. Mas é a mesma coisa que aquilo que se poderá chamar um maître à pensée. Ainda ontem estive a fazer no YouTube, no Facebook, uma história sobre isso, porque eu vi um filósofo francês, um gajo interessantíssimo, um tipo novo que há aí agora, estava a falar, aliás fez uma digressão tremenda do Sartre sobre o Electro-Neon, interessantíssima, e vejo-me sempre pensar esta história, que é tal frase do Nietzsche que eu adoro. Eu não tenho problemas nenhuns com o maître à pensée. O maître à pensée não é um tipo que te vai dizer o que é que tu tens que pensar, é o gajo que te vai ensinar a pensar por ti próprio. E portanto não quer nenhum poder sobre ti. E o próprio Nietzsche continua, ai do discípulo que não ultrapassará o próprio mestre. Isto não é questões de poder. E é o que eu lhes dizia nas viagens de LSD, eu dizia, vocês querem que eu lhes dê a chave. Muito bem, suponhamos mesmo que eu tenha a chave, mas agora eu abro a porta, mas depois é com vocês, eu não tenho direito nenhum, nem quero ter a dizer tem de ir por aqui ou tem de ir por ali. Eu não sou missionário, eu não sou prosélito, eu ando não para cá a comandar as viagens dos outros, não ando para cá satisfazer-me que os outros sigam aquilo que me parecem as coordenadas, nem sei eu próprio quais são essas coordenadas, elas são para cada um tem de descobrir o seu próprio caminho. Se eu posso ajudar em alguma coisa a pessoa a descobrir o seu próximo caminho, ótimo. Agora, nunca me otorgarei o direito de dizer qual é o caminho que a pessoa deve seguir, foda-se. Portanto, essa questão do poder é uma questão fodida, porque o que faz a maior parte das pessoas, e nós chamámos-nos fascistas psicadélicos, eram os gajos que tinham essa capacidade e então manipulavam as pessoas para satisfazer os seus desejos, percebes? Aí temos fascismo psicadélico, tinham esse poder sobre a mente das pessoas e utilizavam para poderem levar e se mandar os gajos, levar umas gajas para cá, é muito fácil. O difícil é dizer não, esse tipo de poder não me interessa para nada, fico muito mais satisfeito se nós todos tivermos poder e nós todos pudermos conviver com o poder de cada um. Eu não quero poder para nada, eu quero é que as pessoas assumam o seu próprio poder, descubram o seu próprio poder. Isso é que me interessa. E então se eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, é o trabalho do tradutor também, do transmissor. Eu não estou cá para impor a minha ideia ou a minha verdade ou a minha maneira de pensar, estou cá para dar os instrumentos, se puder, às pessoas para que elas se descubram elas próprias. Pois, faço circular. É fazer circular. É o médium. É o fazer circular. Nesse sentido, há uma imagem que eu gosto imenso do tradutor, que é o gajo que... há muitas imagens do tradutor. Há uma que eu gosto muito, ouvi, tenho muitas na cabeça, mas pronto, que é o tipo que está, digamos, estás num andar com vários apartamentos e cada grupo de pessoas em cada apartamento fala uma língua que os outros não percebem. E o tradutor é o tipo, no fundo, que vai passar de apartamento em apartamento para estar a transmitir aquilo que se passa em cada apartamento. Sim. Mas, portanto, tem que também ter a hombridade e a necessidade de se apagar a si próprio, de certa maneira. Tem que ter a grandeza para poder passar de um lado para o outro e, ao mesmo tempo, dupla hélice quase ADN, ao mesmo tempo tem que ter a capacidade de se apagar, porque está ali a ter uma transformação, um processo um papel de transmissor. No fundo é como se fosse um transmissor na corrente elétrica. Sais de um poder também. Mas também tens que o assumir para poder sair dele. É esse o terrível jogo, estás a ver? Porque isto funciona sempre tudo muito por ambiguidades e paradoxos. Também há a vontade subconsciente de quereres falar por ali. O prazer de poder transmitir, porque no fundo também, e é isso também, o saber sair de si mesmo, é o saber, se eu puder enriquecer tudo isto à minha volta, também me enriqueço a mim próprio, percebes? Não é sais, portanto, da esfera do orgulho e do poder, do ser capaz e do sinal de ser, todas as representações mentais, toda a treta com um gajo da masturbação que um gajo faz com o seu próprio ego, ter a coragem de se apagar perante isso,
faça algo que é, epá, isto é quase místico e religioso, faça algo que te ultrapassa e que é muito mais forte do que isso e que atinge então o nível da humanidade, do pensamento, etc. Mas há aquela coisa isso que esse dá um gozo muito maior do que todos os pequenos prazeres egoístas, para mim pelo menos, não percebe? Mas há aquela coisa do tradutor e traditor e traidor. Isso é outra coisa. O que é que isso? Isso é a frase do Joaquim. Isso é muito Isto é uma coisa. sim, isso é uma grande. E de tradição também. Não, é outra. Essa frase que tu estás a buscar é de um grande pensador francês, Joaquim de Bellay, que era, aliás, que teve como mentor principal o Petrarca, que era um grande estudioso, e foi um gajo que se apercebeu precisamente das dificuldades tremendas de passar de uma linguagem a outra e de traduzir. Por isso é que ele dizia que o tradutor é um traidor. Traidor porque tu nunca, no fundo, podes passar completamente, inteiramente, cabalmente, transmitir tudo de uma língua para outra. Portanto, há sempre um processo alquímico de transformação, de transladação, de correspondência, que será mais ou menos bem sucedido, mas perde-se sempre algo do original. Eu, por exemplo, acho que em poesia é uma coisa tremenda poder traduzir poesia, tem de ser poeta para traduzir poesia, como se tem de ser um pouco ter uma veia de escritor para ser um tradutor de romances, mas perde-se sempre algo. Nem que seja a nível da sonoridade da língua, das implicações, há sempre alguma coisa que vai escapar. É um bocado como o processo do conhecimento, nunca se pode atingir a verdade. O que é interessante é aquilo que nos transforma no processo em que nós procuramos alcançar a verdade e a maneira como isso nos transforma. A ilusão de que podemos conseguir transmitir globalmente aquilo que era o original numa outra versão, isso é uma ilusão, nunca podemos fazê-lo inteiramente, cabalmente. Também não podes estar obcecado com isso. Também tu podes obcecar com isso, mas essa obsessão pode não ser só negativa, é como o medo, a raiva, pode ser também um motor de melhoria, de procurar sempre alcançar algo de melhor e nesse sentido implicar da tua parte um esforço para te superares, e é por isso que tu estás sempre num acto de aprendizagem, num processo de conhecimento. Ai daquele que para com isso e que julga que a certa altura detém esse saber, está morto, não tem mais nada a dizer, não vai criar mais nada, porque para tu poderes criar, tens de não estar satisfeito tens de dizer, sou ainda capaz de fazer melhor, enganei-me aqui, ainda sou capaz de aprender isto, ainda estou a aprender daquilo, isso é um processo que nunca para. Está sempre a andar. Enquanto tu tiveres esta motivação dentro de ti próprio, é algo que vive em ti e, portanto, ainda não passaste àquela categoria que chamamos de mortos-vivos ou desconvencidos. Mas isso leva-me a pensar que qualquer coisa que transita entre as línguas, há qualquer coisa que transita entre as línguas, mas será isso absoluto? Isso também não é absoluto, ou não? Essa coisa transita, mas é transita, mas o problema é que tu também não qualquer coisa que circula entre as línguas. Mas o problema é que aí estão a alcançar uma outra esfera que eu gostaria muito de falar depois, que é o problema que nós temos diferentes meios de expressão. A linguagem falada, oral, escrita, tem as suas riquezas, mas tem também as suas extraordinárias limitações. Eu durante muito tempo, sendo o tipo que adora literatura, que lê imenso, que traduz, etc., durante muito tempo insurgi-me pelas experiências que tive contra as limitações e os condicionamentos da linguagem escrita ou falada, porque há tipos de experiências que eu acho que se traduzem muito melhor através da linguagem pictórica ou cinematográfica, através do som. Sim. Por exemplo, porque quando tu começas, por exemplo, no som, na construção sonora tens uma coisa interessantíssima. Isso, por exemplo, foi uma coisa que percebi muito bem, senti muito bem na música do Miles Davis. Tu podes construir, o som é construído com os intervalos de silêncio entre cada som. Portanto, o som compreende a antítese daquilo próprio que ele é, que é o silêncio. Na linguagem, não. Porque quando tu afirmas qualquer coisa, implicitamente estás a selecionar, a cortar e, portanto, a eliminar aquilo que é o contrário. Isto é, há uma lógica dentro da própria linguagem que não admite a contradição. Que, portanto, para poder expressar ou fazer uma afirmação, um enunciado, inevitavelmente tu estás a cortar qualquer coisa, estás a selecionar, estás a dar uma ordem de prioridade, uma hierarquia, e portanto é muito difícil como construir
porque a realidade é também feita de paradoxos e de ambiguidades. Por isso é que a poesia será talvez a melhor forma, será talvez não, é para mim, na linguagem escrita, é a melhor forma de captar essa globalidade, porque a poesia se serve precisamente, primeiramente, dessa capacidade de incluir uma coisa e o seu contrário ao mesmo, e o seu oposto ao mesmo tempo. Na linguagem falada, na linguagem discursiva, na linguagem assertativa, isso é muito mais difícil. E é limitativo, mas aquilo que eu achei que era limitativo durante um tempo, também depois, ao fazer todo esse percurso através da filosofia, eu cheguei à conclusão que também podemos utilizar a linguagem contra ela própria. Isto é uma coisa de loucos, porque é a tal frase, há uma frase francesa que eu gosto muito, que é: o escritor é o gajo que luta contra a própria língua. É o gajo que tem consciência das limitações do instrumento incrível que está a utilizar e, portanto, tenta suprir a esses condicionamentos, a essas carências, etc., através do próprio instrumento que se está a servir. Processo interessantíssimo. E é aí que começa a literatura. Antes disso, blá 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 blá.